Graça e paz, amados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, eu hoje quero trazer aqui algumas questões para nós refletirmos como amados em Cristo, aqueles que andam segundo a verdade, segundo a palavra do Senhor. Qual é a questão que eu queria levantar hoje? Eu queria que cada um de nós começasse a refletir realmente com relação à Igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor virá para uma igreja imaculada, sem mancha, uma igreja pura, santa. O que é a igreja, afinal de contas? Qual é a definição que nós temos da igreja? Aquilo que podemos entender sobre a igreja é que a igreja é um grupo ou o conjunto de pessoas fiéis, santas no Senhor, que foram separadas por Ele mesmo, pelo próprio Deus, que são guiadas pelo Espírito Santo, pessoas que andam segundo a vontade de Deus e que caminham ou servem a Deus em espírito e em verdade. Ok, deixa-me cá aproximar. Se esta é a igreja de Cristo, a igreja que anda segundo a vontade de Deus, a igreja que caminha em espírito e em verdade, cadê esta igreja? Aonde está essa igreja? Então nós vamos olhar para as igrejas, né, que são as denominações criadas em nome do cristianismo, e nós vamos ver que a seleção que Deus faz são elementos contidos nestes lugares. E não só, e aqueles que também reúnem-se em nome do Senhor, que estejam fora dessas agremiações. Estes são os fiéis de Cristo. Este povo santo é dirigido pelo Senhor Ele mesmo, em espírito e em verdade. Esse povo santo é um povo que não se corrompeu. É um povo que não se misturou com o mundo. É um povo que fielmente obedece e segue a Bíblia Sagrada, as suas instruções e caminha segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos olhar uma coisa. Eu desafio a todos vocês, aqueles que acham-se conhecedores da verdade e aqueles que são fiéis em Cristo, eu lanço um desafio e digo assim: traga-me aqui, ou aliás, prova-me que estas igrejas que nós vimos aí, as chamadas, porque nós chamamos de igreja a um local, a uma denominação que fala, que prega a palavra em nome do Senhor. Então eu digo, traga-me, prova-me que estas igrejas que estão aí, as denominações criadas, que elas estão realmente a seguir à risca a palavra de Deus, que elas estão a fazer conforme a vontade de Deus. Amados irmãos, vamos ver uma coisa. No livro de 1 Coríntios, apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor, e os santos apóstolos haviam começado a pregar o evangelho da graça, haviam começado a pregar o evangelho do Senhor, porque Jesus Cristo já havia morto, já havia ressuscitado e ascendido ao céu e comissionado os seus santos apóstolos para pregar o evangelho do Senhor. Mas repara uma coisa. Quando então na igreja de Coríntios surgiu aquela movimentação de que o povo na igreja queria se separar, a igreja do Senhor nunca teve denominação, e não há instrução bíblica para que se construa templos, se faça catedrais, se cria instituições para servir o Senhor. Esta é uma verdade bíblica. Da Bíblia Sagrada não temos essa instrução para fazer o que nós vimos a ser feito. Mas, no entanto, aquele povo que já se reunia em residência, que eram o povo santo de Deus, o que é que eles começaram a fazer? Eles pegaram e queriam separar-se, começaram a criar denominações. Uns disseram que eram de Paulo, outros disseram que eram de Cefa, que era Pedro, e outros disseram que eram de Apolo, e outros disseram, e até chegaram uns a dizer que eram de Jesus Cristo. O
O que é que estava a acontecer na igreja de Corinto, amados irmãos? No primeiro século, na igreja de Corinto, estava a acontecer aquilo que não era a vontade de Deus, era a criação de denominações religiosas. Porque se Paulo não repreendesse pelo Espírito Santo aquela movimentação que estava a acontecer, então nós teríamos a separação ou a criação de denominações religiosas a partir da igreja de Coríntios. Porque eles, quando disseram que eram de Paulo, e os outros disseram, não, nós somos de Apolo, nós apoiamos Apolo, nós disseram, nós apoiamos Cefa, que era Pedro, e os outros disseram, não, nós somos de Jesus. Seria aquele momento que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, iria se separar. Mas o apóstolo Paulo repreendeu esta atitude, esta ação. E eles continuaram a pregar o Evangelho como uma igreja única de Cristo, sem instituição, sem denominação, porque a instituição conhecida era apenas o judaísmo, que estava aí, que era a religião que era reconhecida pelo Estado romano, e que depois veio culminar, lá mais para frente, culminaram com a criação do catolicismo como igreja de Estado. Apóstolo Paulo preveniu que, pelo Espírito Santo, que não houvesse a criação de denominações e instituições, já mesmo conforme o próprio Cristo havia instruído. Jesus Cristo não criou instituição. Jesus Cristo não veio depor o judaísmo para substituir o judaísmo com o cristianismo. Jesus Cristo veio estabelecer um reino, amados irmãos. Jesus Cristo veio estabelecer um reino pela qual esse povo serviria em espírito e em verdade. Seguiriam as suas instruções, a sua palavra, iriam caminhar segundo o seu propósito e o seu plano. Quer dizer que eles seriam a mudança do mundo, eles seriam o sal da terra, eles seriam a luz do mundo. Você já parou para se questionar de onde é que saíram essas denominações pentecostais, metodistas, batistas, presbiterianas? Você já parou para se perguntar de onde é que vieram essas religiões? Porque essas instituições denominacionais, quando elas se dizem, tem um nome, tem uma personalidade jurídica. E os irmãos separam-se, porque eu sou batista, você é pentecostal, você é... Quando se separam, não é o mesmo ato que aconteceu, que estava para acontecer, que o apóstolo Paulo repreendeu na igreja de Coríntios? Se este é o mesmo ato, o que é que está a passar hoje com a igreja de Cristo, que se diz a igreja de Cristo? Será que nós não estamos a viver a era do erro? Porque é uma coisa que nós temos que ver. O catolicismo, quando se tornou a religião do Estado, e se tornou ela própria o Estado também. Quando Martinho Lutero se levanta e apresenta as 40 teses contra o catolicismo, para poder então dali criar a igreja, como é que se diz, para criar a igreja protestante, nós temos que ver que Martinho Lutero não estava errado. Mas o que acontece é que Martinho Lutero, na verdade, apenas criou uma religião mais próxima a Deus. Uma religião que se aproximava mais às doutrinas de Deus. Uma religião que pregava mais a mais verdade do que o catolicismo, que era o engano. Mas ainda assim, ela não deixou de ser uma religião. Porque depois os outros precursores, quando vêm, Jonathan Edwards, John Wesley, e por aí, todos esses precursores, amados irmãos em Cristo, que deram continuidade em criar as denominações e as igrejas que foram criadas, as instituições religiosas, eles também continuaram na mesma senda de criar instituições, criar religiões denominacionais que nunca foi a verdade em Cristo. Com isto eu quero condenar que a igreja protestante, as denominações que foram criadas
quando nesse percurso todo, elas estavam de todo errado com relação à salvação? Não, a salvação sempre esteve aí, porque a salvação é individual. Só que vamos dizer uma coisa, a religião jamais nos leva a Cristo. Nós podemos aprender da religião, mas a salvação é individual. Aleluia. Então, se a salvação é individual, por que o cristão hoje não para pensar e dizer assim, alguma coisa está errada? De onde na Bíblia Sagrada está estipulada para que um indivíduo cria uma igreja, uma denominação e diz que tem o chamado de Deus e começa a conduzir um povo, vai pregando o evangelho da verdade para a salvação, aplica o sistema de dízimo, aplica sistemas de oferta que não serve o benefício essencial que está, aquilo que está nos primórdios da própria Bíblia Sagrada, nos ensinos dos apóstolos, da Igreja dos Santos Apóstolos, e ele diz que é uma igreja do Senhor. O clero que se criou é verdadeiramente bíblico ou é de homens? As hierarquias criadas é de Deus ou são dos homens? Onde aparece reverendo, bispos, arcebispos em certas igrejas, pastores, aquela hierarquia de superioridade. Aonde é que nós vamos encontrar esta hierarquia? Na igreja primitiva, amados irmãos. Porque até hoje, nós continuamos a servir a Deus, as denominações da verdade, continuam a servir a Deus, sem questionar esses aspectos que não encontramos na Bíblia Sagrada, mas encontramos na Igreja da Reforma, na história da Igreja. Quer dizer, dos precursores a partir de Martinho Lutero para aqui. E é esta forma que nós adotamos, essa forma que as igrejas adotam, e vão servindo, presumivelmente a Deus, com este tipo de instituição, e fazendo de conta que estamos dentro de uma verdade. Amados irmãos, eu acho que é chegado o momento de muitos de vocês começarem a pensar, apesar de que Deus pela sua misericórdia continua a salvar, mas as instituições denominacionais, a religião cristã, não é uma obra de Deus. Se nós queremos entender o sentido da missão de Cristo, o sentido que Deus cria, o propósito pela qual o Senhor veio estabelecer, entregou seu Filho, estabelecer a sua igreja, que as portas, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, que o Senhor Jesus disse. É momento de nós analisarmos que o que nós temos feito até agora, alguma coisa está completamente, muita coisa está errada. Muita coisa está errada com a religião denominacional, o clero denominacional, a hierarquia denominacional criada. Jesus Cristo, no livro de Mateus, chama os seus apóstolos, quando eles iam disputando quem era o maior, Jesus diz aos seus apóstolos: vocês sabem que aqueles que governam para o povo se assenhoram, quer dizer, dominam sobre o povo. Mas ele diz, não seja assim entre vós. Aquele que quer destacar-se, seja o serviçal. Em outras palavras, Jesus estava a dizer que todos nós que almejamos servir, porque o apóstolo Paulo depois, aí podemos falar mais tarde sobre essas questões. O apóstolo Paulo, quando fala aquele que almeja, o episcopado, excelente obra, almeja, e como ele deve fazer. Então quer dizer que quando nós temos esse chamado, essa vontade de servir, esse desejo de servir o Senhor dentro da congregação, nós devemos ser o serviçal. Nunca sermos o líder, nunca se tornamos líder de ninguém. A Bíblia Sagrada nos mostra que os próprios apóstolos não constituíram um clero pela qual alguém era um chefe de quem, mas eles cumpriram com o Evangelho em irmandade de espírito e constituíram, e vamos ver uma coisa, o apóstolo tinha essa, como é que se diz, o apóstolo foi-lhes dado o ministério, o ministério apostólico, que é uma autoridade que já não existe hoje.
para poderem ser os pilares da igreja. Jesus Cristo lançado como a fundação da construção. Os apóstolos são os pilares da igreja e nós viemos ser os blocos desta construção. Nós somos a finalização de toda essa construção da obra do Senhor. Os apóstolos não se assenhorearam um acima do outro, não criaram um clero que eles eram chefes, porque se houvesse isso, Paulo no livro de Gálatas, ao chamar a atenção a Pedro, estaria a pecar ou a cometer um grande erro, porque estaria a chamar a atenção ao seu bispo. Mas não havia isso, amados irmãos. Eles eram coiguais e conforme eles foram lançados do episcopado, aqueles que pastoreavam nas igrejas, eles iam elegendo, nomeando e iam ungindo esses amados para fazer o trabalho. Eles nunca se assenhoreavam, às vezes o meu português ali, nunca eram líderes, não se tornavam líderes daquelas igrejas. Muitos dos religiosos têm a tendência, por causa da teologia, tem a tendência de dizer que não, o Timóteo era o pastor, era o dono daquela igreja, apóstolo, Paulo era dono. Isso não existe, meus amados irmãos. Vamos ler a Bíblia no seu contexto e vamos ver que se nós queremos realmente servir a Deus, o exemplo aprovado por Deus é o que está nas Escrituras. Foi isso que Martinho Lutero, quando lançou a tese, disse: só as Escrituras, não é verdade? Então, só a Escritura, the word of God alone, somente a palavra de Deus. Então temos que nos basear na palavra de Deus. Por que para fazermos o clero nós temos que buscar exemplo de Jonathan Edwards? Temos que buscar exemplo de Martinho Lutero? Por que construímos um clero com exemplo disto? Por que nós não andamos e fizemos a igreja conforme a Bíblia Sagrada mostra? Deus não instruiu a ser construído templos. Deus não instruiu para ser construído templos. Nós até podemos ter lugares, mas Deus não instruiu para nós construirmos templos e termos aquilo como a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. E nós somos móveis. Nós podemos ser perseguidos agora e ir para outro lugar. Aleluia. Amados irmãos, vamos refletir. Vamos analisar. Vamos analisar isso, porque a Bíblia diz que o tempo de ignorância passou. Agora é chegado o momento, quer dizer, agora que nós sabemos da verdade, a ignorância passou. Agora temos que agir. Temos que agir consciente, saber o que estamos a fazer. Porque uma mentira pode ter 1000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, mas nunca se transforma na verdade. E eu quero deixar isso aqui como meu contributo para a Igreja de Cristo. Porque hoje nós reunimos em nome do Senhor. Não estamos organizados em denominação. Não temos cleros de superioridade e hierarquia. E vou lhes dizer, amados irmãos, há uma paz em fazer a obra do Senhor desta maneira. Todos os irmãos são, na verdade, aconselhados a trabalhar. Não há aqui alguém que vai dizer que não, eu tenho chamado e vai meter os outros como alavancados a escravizar os outros. Isto é a mentira da religião. Isto é a mentira da religião. Esta posição que nós temos a fazer hoje, pela graça do Senhor, e que muitos amados à volta do mundo vêm fazendo, porque os fiéis do Senhor estão ali. Esse tempo todo que a gente andou em religião, andou em denominações, os fiéis do Senhor sempre estiveram aí, no mundo todo. Muitos amados já vêm a reunir em nome do Senhor, sem instituição, sem denominação, somente Cristo, as Escrituras, há anos. Aleluia. Vem fazendo isso há anos. A religião não é uma instituição criada por Deus. A instituição religiosa denominacional cristã não é uma instituição criada por Deus. Deus não criou isso. Deus não demandou isso. Na nova aliança, nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, é o corpo. Nós nos reunimos. As igrejas são lançadas a nível... as congregações são criadas a nível de zona, onde as pessoas vivem. E todos os fiéis estariam juntos. Por que o cristianismo é a religião, agora, quer dizer, considerando como religião, porque eu não sou religioso, nós que congregamos em nome do Senhor não somos religiosos.
Mas o cristianismo religioso, ok? Por que é a religião mais dividida? Por que nós não conseguimos ver o que acontecia nas igrejas de Efésio, igreja de Filadélfia, igreja de Esmirna, as igrejas da Macedônia, aonde você se deslocava e entrava para uma igreja? Eu vou sair daqui, da cidade onde vivo, vou para outra cidade e vou congregar com aqueles amados do Senhor. Eu não vou perguntar se são batistas, não, eram todos a congregação dos fiéis, dos santos em Cristo. Quando eu chegar, o que vai nos unir é Jesus. Hoje, nós podemos até dizer que somos cristãos, mas há uma desunião porque o que nos separa é a denominação religiosa criada. A igreja, porque você é batista, e depois as falsas doutrinas tiveram muita força nisso, por quê? Porque aqueles que são batistas acreditam naquilo, e outros não acreditam nisso, aqueles que são... E essa separação que a gente criou desnecessariamente até aqui. Amados irmãos, eu venho hoje vos dizer, nós estamos a viver o engano. Nós não estamos a viver o engano de acreditarmos em Jesus, mas a forma como estamos as nossas obras, conforme estamos a fazê-las, estamos a fazer da maneira mais errada possível. Jesus Cristo vai cobrar isso. Estes que se transformaram em líderes das religiões estarão a contas com Deus. Estes vão responder a Deus. Possa ser que é por inocência que muitos fizeram, mas a verdade é que quando vem nós devemos resolver a situação, devemos tomar devemos ter atitude, deve haver ação da nossa parte. Jesus Cristo não criou religiões. Jesus Cristo não criou denominações. Ainda que elas se chamam denominações cristãs, Jesus não criou. Nós devemos reunir em nome do Senhor. Hoje eu estou a conhecer bastante sobre esse assunto e encontro irmãos reunidos em nome do Senhor sem a denominação, sem instituição, na China, na África do Sul, em vários pontos do mundo. E há muitos a fazerem a obra do Senhor desta maneira correta. Por que você ainda continua na religião? Por que você permanece nesta mentira dessa instituição religiosa? Porque Jesus Cristo, quando veio, não foi Cristo que criou a religião judaica. Porque Deus, quando deu a Torá, a religião judaica foi criada pelos próprios homens. E quando Cristo veio, ele encontrou a religião completamente desviada. E havia ovelhas desgarradas da casa do Senhor, pela qual o Senhor Jesus, quando comissiona pela primeira vez os seus discípulos para irem pregar, ele envia a estas ovelhas. Quem são estas ovelhas desgarradas da casa do Senhor? Foram as ovelhas maltratadas, menosprezadas, as pobres, as que não serviam de interesses para os sacerdotes, aquelas que não contribuíam, que não tinham classe. Foi a essas que Jesus mandou, primeiramente. E depois o que acontece? Após pregar, Jesus começou a pregar o evangelho fora do templo. Pregava nas montanhas, pregava por quê? Porque, na verdade, havia ovelhas também dentro, aqueles que seguiam ao Senhor. Mas o judaísmo estava completamente desviado, aquilo que era o clero sacerdotal que estava lá. E como Jesus veio dar a nova aliança, instruiu os seus santos apóstolos a ministrarem o evangelho da melhor maneira possível. E o exemplo de igreja, se você sente-se que é um cristão e quer fazer a obra do Senhor, o exemplo de igreja que nós devemos ir ver é a igreja que está ali nos Atos dos Apóstolos. É o exemplo de Jesus Cristo ensinar o povo. A igreja dos Atos dos Apóstolos e a igreja que é contada ao longo de todas as epístolas dos Santos Apóstolos. Aleluia. Por isso Jesus Cristo vem na confirmação no livro do Apocalipse, que é a última escritura. Jesus envia a carta a 7 igrejas. Mas essas 7 igrejas, Cristo selecionou no meio de tantas que havia. Mas elas não eram denominações religiosas. Elas não eram, uma era a igreja de Paulo,
a outra era de Cefa, a outra era de Tiago, a outra não. Eram o povo santo que se reunia naquelas cidades. O nome da igreja que você vê aí, quando diz Igreja de Filadélfia, é o nome da cidade. Igreja de Éfeso é o nome da cidade. Tiatira é o nome da cidade. Esmirna, Laodiceia são os nomes dessa cidade. E as outras igrejas ainda como as da Macedônia. E havia também a igreja de Jerusalém, a igreja que acredito que até o último século, até a altura que João escreve a epístola, essa igreja de Jerusalém já foi corrida. Agora imagina se eles tinham que carregar o prédio, tinham que levar o prédio, o edifício com os blocos para levar para outro lugar. Não, a igreja de Jerusalém foi corrida e ela teve outro nome ao se deslocarem para o local onde foram. Então a igreja somos nós. A igreja somos nós fiéis em Cristo. Aleluia, amado irmão. Então, saia dessa mentira. Desperta-te e busca o Senhor em espírito e verdade. Porque há responsabilidade em nós quando nós entendemos a verdade. Quando nós somos inocentes, Deus também tem em conta a sua inocência. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós devemos fazer alguma coisa. Por isso é que eu lhe digo, se nós olharmos, conforme o clero está formado, há um grande erro nesse clero. E por isso é que, por nós desconhecermos a verdade, estes falsos profetas que vêm, quando se intitulam de falsos, autoproclamam profeta do Senhor. Depois vem os outros que se dizem apóstolo do Senhor. Então, eu acho que para um cristão que está na verdade, quando alguém se autoproclama profeta ou se autoproclama apóstolo, automaticamente está desqualificado para quem conhece a verdade. Porque nós hoje não temos apóstolos. Posso lhe dizer aqui, com toda certeza, não há nenhum apóstolo. Não existe nenhum sequer. Se você está numa igreja de um apóstolo, Deus te abençoe, mas estou a dizer, não existe nenhum sequer apóstolo do Senhor. Porque o ministério apostólico terminou com a morte dos santos apóstolos. Eles foram os pilares. Os pilares já estão colocados. Você não coloca bloco, depois coloca mais pilares. Não, os pilares já foram colocados. A estrutura da construção está feita. Agora os blocos é que têm que fechar e cercar essa obra. Só subir com bloco porque toda a armação, a estrutura completa está feita. Jesus Cristo alicerce, os apóstolos são... Jesus Cristo como a fundação, os apóstolos são os pilares desta construção. Aleluia. Quando alguém se autoproclama apóstolo, esta é a mentira de Satanás. Por quê? O ser chamado de apóstolo é uma forma que muitos encontraram por causa do orgulho do coração. Porque quando alguém se diz que é apóstolo, ele quer ter autoridade superior. Porque é isso que a gente imagina. Se os apóstolos foram que estavam próximos a Cristo, que Cristo comissionou, então ele está acima de qualquer autoridade. Eles querem ter essa autoridade, eles querem ter essa referência, eles querem ter essa fama. Por isso é que eles se auto-intitulam apóstolos. Por isso é que se auto-intitulam profetas. Porque o que está acontecendo hoje, como essa inovação dos falsos profetas, no caso deste profeta Marcelino, esse profano do diabo que aparece aí. Esse profeta é uma inovação do diabo, esse falso profeta. Por quê? Porque ele vem e ele começa a pregar sobre a falsidade que já existe, que é óbvio, porque muitos de nós estão a despertar, milhares e milhares de cristãos estão a despertar. Aqui na América temos milhares e milhares atentos a isso já. Então ele vem e prega essa mensagem para atrair pessoas a ele. Quando ele atrair pessoas a ele, ele vai vai cometer o mesmo, vai voltar no mesmo vômito que todos eles estão. Nunca verás um apóstolo, você me traz aqui, traga-me aqui um apóstolo que prega a verdade, prega a santidade, justiça, que vem trazer correção do evangelho que nós estamos a viver. Porque essa correção que eu venho hoje apresentar, como muitos amados no mundo acredito que estão por aí fazendo, esta é a pura verdade. É nós olharmos, é passarmos tempo com as escrituras, meditamos a escritura sagrada para entender. Não vamos olhar para a história da igreja, esquece o livro da história da igreja, se for preciso deitar fora. Olha para a igreja dos santos apóstolos. Este é o exemplo que está pautado da Bíblia Sagrada que nós devemos seguir. Qualquer tipo de igreja que foi feita, que está fora da escritura, não tem nada a ver conosco. Não vamos condenar que eles fizeram, não, eles fizeram a sua parte, mas hoje, nós aqui, chegamos agora aqui, agora despertamos da verdade. Aleluia. Despertemos da verdade. Não podemos continuar aprisionados daquele sistema. Então, qualquer indivíduo que se autoproclama, sou apóstolo, sou profeta,
é o momento de nós corrermos e fugirmos deste. Por quê? Porque o que acontece, os seguidores desses indivíduos, quem segue esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses menininhos que pregam aí o coaching, esses comerciantes não tiveram sucesso na sua vida particular, então encontraram um comércio para fazer, viram que a fé dava lucro, entraram para a fé e estão a fazer estão a cometer esse sacrilégio contra as suas vidas. É porque a igreja não está a meditar a palavra de Deus. A igreja não está a seguir a verdade. Se nós meditamos a palavra de Deus, nós vamos logo nos apercebermos dos falsos profetas rapidamente. É só ele abrir a boca. É só ele ter a usurpação da palavra. É só ele querer ser alguma coisa. Você já sabe. Está cheio de altivez. Porque como é que um indivíduo que se diz ser profeta, um indivíduo que está a tentar espelhar uma intimidade com Deus, e ele fica a fazer promessas de morte, as palavras que saem na boca dele, as palavras do dragão, do diabo. Ele fala como o diabo. E vocês acreditam que ele é homem de Deus. E ainda tem amigo que tem ousadia de... aparece na internet, começa a falar do tipo Jocha, falso profeta. Depois até foi pegar o falecido mais velho Panzo, porque foi o tipo Jocha, começa a fazer exposição. Mas está a andar com o pior profano que é esse indivíduo. Esse filho do diabo é amigo direito e dá proteção. Este também é um falso irmão. Esse é um falso pastor que está aí. Nós precisamos ter cuidado. Porque há pessoas que querem chamar a atenção, assim, querem fama, estão preocupados. Meus amados irmãos, prestem atenção a isso. Pessoas que querem ganhar dinheiro com o evangelho. Apontam falsos profetas, mas eles têm inveja do falso profeta. Apontam o falso mestre, mas ele tem inveja do falso mestre. Eles querem ter a vida que esses falsos mestres têm. Eles, na verdade, eles estão a cobiçar o estilo de vida dos falsos profetas, dos falsos mestres. É só uma questão de tempo, vocês verão. Foi o mesmo que também Davi Dor fez. Então, voltando ao nosso assunto que estamos aqui a tratar. Amados irmãos, despertem. Despertem. E eu quero que você me traga aqui, prova-me a mim, que este estilo de igreja que estão aí a fazer essas denominações, esses clero, porque o pastor, o líder, o pai da igreja, o meu pai espiritual, prova-me, traga-me aqui, bíblica, vem me provar isso biblicamente que isso é de Deus. Vem me provar com a Bíblia Sagrada. Não me fale da história da igreja, o livro da história da igreja, que conta a partir da reforma de Martinho Lutero. Não me traz isso. Não me traga cá isso. Não me fala da igreja batista de 1800. Não me fala disso. Traga-me aqui a Bíblia Sagrada e me aponta aonde é que estes estão a andar segundo a vontade de Deus. Quem criou o clero religioso que está aí? Aponta-me, não me leva ao Velho Testamento, mostra-me na Nova Aliança, onde os apóstolos constituíram o clero de liderança. Mostra-me onde os apóstolos cobravam dízimo na Nova Aliança. Mostra-me onde criavam a obrigatoriedade de construir templo. Mostra-me todas as instituições criadas. Mostra-me, traga-me essas provas. Eu espero que alguém venha e consiga me convencer disso. Porque eu tenho a absoluta certeza que nós estamos este é o engano que nós estamos a viver. E precisamos sair dela para nós sermos verdadeiramente filhos de Deus, irmão no mundo todo, conforme estão os irmãos. Porque os irmãos que congregam em nome do Senhor, no mundo todo, quando viajam, vão para um lugar e para outro, encontramos uma congregação ou outra, eles não têm denominação, são os irmãos que congregam em nome do Senhor. Nós podemos conviver junto, podemos estar junto, podemos ser apoiados. Mas quando você pertence a uma batista, você vai e só procura batista. Quem vos separou? Quando você pertence a uma metodista, você vai procurar metodista. Quando você vai ao pentecostal, você pode procurar uma metodista. Pode lidar com outro de outra igreja, mas vocês têm essa separação. Quem criou isso? Foi Deus ou o diabo? Então é preciso nós voltamos ao Evangelho da Verdade, voltamos às Escrituras Sagradas, começamos a entender isso. Para esses jovens que saíram ali, que arranjaram logo essa oportunidade de começar o Evangelho do negócio, Deus os abençoe. Deus os abençoe. Mas isso não constitui a verdade. Porque esses que estão a pregar, se a igreja de Cristo estivesse realmente congregando em nome do Senhor, sem as denominações, sem esse clero religioso,
Porque há uns que até têm a igreja e quando ele morreu, o filho dele é que tem que ser o pastor. Aí já está acontecendo, já acontece no mundo todo, seja na África. O filho é que vai ser o pastor. Onde, me diz só, onde é que está isso? Onde é que na Bíblia Sagrada está? Na Nova Aliança, me mostra na Nova Aliança, onde é que está isso? Então, essa necessidade, amados, nós precisamos olhar a Bíblia Sagrada. Isso não é um ataque àquilo que é os cristãos no mundo todo, porque eu sempre digo, dentro das igrejas denominacionais, até da igreja do falso profeta, dos falsos mestres, tem ovelhas de Cristo, porque Deus é que as selecionou, Deus é que as separou, Deus é que as guarda. Elas estão ali espalhadas no mundo todo, dentro de denominações, mas elas pertencem ao Senhor. Porque no final, vou terminar com isso, no final, entenda uma coisa. Quando o anticristo estiver a lançar a religião universal, todas as denominações religiosas, cristãs e não, que estão no mundo, todas elas vão fazer parte da Igreja Universal do Anticristo. A Babilônia, elas vão fazer parte. E os filhos os filhos de Deus, que estão dentro desses lugares, até pastores que ainda preservam, guardando, tentar pregar o Evangelho da verdade, que estão dentro das denominações, eles vão fugir e terão que ir ao esconderijo. Vão fugir por quê? Por com medo de serem... aliás, por causa da perseguição que virá com isto. O povo que não é de Deus, que estão dentro desses lugares, eles serão parte da perseguição contra os fiéis do Senhor. Nós que já estamos de fora, vamos ser perseguidos também. Tanto pelo o sistema religioso é que vai encabeçar a perseguição e o governo central que o anticristo vai criar. Então haverá essa perseguição contra os fiéis do Senhor. Qual é a denominação que vai resistir? Qual é a denominação que vai resistir? Se quando eles criaram, muitos deles criaram essas instituições, por causa do benefício que eles têm, por causa do benefício que eles tiram dessa instituição, do ganha-pão que eles têm com isso. Qual é a instituição que vai resistir contra o anticristo? Você tem um prédio construído, vai reunir aonde? Então é isso que eu chamo a atenção aos fiéis, que nós devemos prestar atenção a estas situações. Deus vos abençoe. Isto é mais uma vez um brainstorming para nós começarmos a analisar as situações que estamos a vivenciar. Cuidado com os falsos irmãos. Há muita falsidade. Há muito falso pastor. Uns até parecem mesmo estar a pregar a verdade, mas são falsos pastores. Há muitos falsos mestres. Há falsos apóstolos em todos os lugares. Há falsos profetas em todos os lugares. Mesmo a mim que estou aqui a falar, examine-me bem. Se você é fiel em Cristo, pega nas escrituras, examine bem para ver se é amado, quais são os intuitos dele. Acompanhe algumas vezes e verifica. Mas seja filho de Deus, aquele que lê as escrituras, aquele que medita e tira tempo com o Senhor, para você examinar todas essas coisas. Porque de outra forma, nós seremos todos engolidos. Mas a Bíblia diz que o Senhor virá para uma igreja sem mácula, uma igreja santa, uma igreja do Senhor, uma igreja que estará a andar em espírito e em verdade, que adora a Deus. Então, temos essa certeza porque a profecia bíblica diz, são milhares e milhares que estarão ali adorando o Senhor. Mas cuidado, que os milhares e milhares fazem parte daqueles que já partiram também. Então não penses tu que vai ser um número que todos nós vamos... Não, a Bíblia diz que o caminho que leva à vida é um caminho estreito. E o caminho que leva à perdição é um caminho largo. Eu digo sempre, presta atenção, quando Deus fala de um caminho estreito e de um caminho largo, Ele não está a falar o mundo e a igreja. Ele está a falar, vocês que querem a verdade. Vocês vão encontrar um caminho largo e um estreito. O estreito é o caminho da verdade, da palavra da verdade, do evangelho da santidade, da justiça, do evangelho do amor de Deus, do evangelho da graça, não da libertinagem da graça. O largo é o caminho da heresia, o caminho
do evangelho, que te dão aquele aconchego, que te diz que está tudo bem consigo, você é pecador, não tem nada que mudar, você que é adúltero não muda, você que é roubador não muda, você que é um político mau caráter também não muda, você que é o polícia gatuno, não, quer dizer, todo mundo, quer dizer, você vai entrar e eles só vão te acariciar e querem logo já o teu dinheiro para você contribuir, porque é isso que eles fazem. Eles não querem saber que tipo de vida você leva. Eles querem o teu dinheiro. E você, como não conhece a verdade, vai crer que por causa das tuas contribuições você está a ser salvo. Como se você tivesse a corromper a Deus. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro para te salvar? O evangelho é sangue. O evangelho é vida. O evangelho custou a vida do meu Senhor na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue, a sua vida por nós. Como você pode pensar que Deus precisa do teu dinheiro para ser salvo? Ele é o dono de toda a prata, de todo o ouro, e que Ele mesmo vai derretê-la, vai destruir completamente, porque Ele diz que trará a nova Jerusalém, que Ele diz que vai refazer o mundo por causa da iniquidade. Ele diz que a criação geme, o mundo geme por causa do pecado e o propósito errado que Satanás leva o mundo. A própria criação, o mundo geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que Deus vai entregar o reino quando Ele vier para estabelecer o reino na terra e dominar sobre o mundo. Oh, amados irmãos, como você ousa pensar que Deus precisa das tuas finanças? Como você ousa pensar que é o teu dinheiro que vai te levar à salvação? Não. De jeito nenhum, amado irmão. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, muitos sabem que quando Deus te chama, Deus te manda abandonar coisas. Você até podia ter uma vida confortável. Há muita coisa que vai se tirar. Por quê? Porque às vezes você tinha fontes de corrupção, fontes não lícitas, fontes não santas para Deus, aos olhos de Deus, fontes pecaminosas de lucro, de ganho. Você tem que deixar ficar. Mas ao contrário do falso profeta, dos falsos mestres, dos falsos pastores, quando eles entram para o evangelho, eles vão para aqueles caminhos que muitos de nós, os fiéis do Senhor, estamos abandonando. Eles vão para aquele caminho porque eles querem o caminho do lucro, porque eles precisavam da igreja para alavancar as suas vidas. E é isso que eles fazem. Por isso é que eles se colocam como o rei, que reina sobre vocês. Todos vocês vão trabalhar e ele lê a Bíblia para vocês, depois vem pregar o falso evangelho e você lhe paga para isso. E ele fica vivendo uma boa vida, não se importa se o teu filho está no colégio, se o teu filho comeu, se nada, ele põe o seu filho na melhor escola, ele vive a melhor vida, tem o melhor carro, tem tudo de melhor do que vocês é que lhe dão, e vocês vivem uma vida miserável. Vocês é que constituem o teu vosso Baal, porque eu digo, o povo que segue falso profeta, falso mestre, é idêntico àquele povo de Israel no deserto. Quando Moisés subiu, fez 40 dias, 40 noites. O povo disse que Moisés estava a demorar. Olha bem, Jesus subiu e diz que vai voltar. Vocês estão a ver que Jesus está a demorar. Então, em vez de vocês fazerem o bezerro, vocês pegam um outro vosso irmão, lhe ungem, porque são vocês que dizem, João Batista, Elias, Moisés. Vocês é que endossam os falsos mestres, falsos pastores, para eles seguirem adiante de vocês, para ele ir dormir, sonhar e vir te trazer o sonho. Mas recorda só uma coisa, Deus nos deu a Bíblia Sagrada para meditarmos nela. É nela que contém a vida. Nós não podemos depender de sonho. Os sonhos têm que ser em conformidade com a palavra. Então você deixa que ele venha sonhar, depois volta a cor e diz, eu sonhei, Deus me disse que você vai casar com a irmã fulana, e vocês aceitam tudo isso. Por quê? Porque simplesmente ele é o vosso Baal. E ele não está ouvindo outra pessoa, ele está ouvindo o anjo de luz. Ele está ouvindo o anjo de luz, que é Satanás, que está a falar com ele. Por causa da cobiça da sua própria carne, da concupiscência, dos desejos maus que esses homens têm. É o diabo que lhes dá as instruções para dar a vocês. Então vocês na verdade são os filhos também deste mal. Libertem-se. Libertem-se em nome de Jesus. Amém? Então, espero que possam refletir sobre essa questão. É algo que eu queria partilhar, não queria deixar assim. Espero que você reflita. Pense. Espero que isso desperte alguém. Espero que isso abra a tua mente. Vai à Bíblia Sagrada, leia as Sagradas Escrituras para você entender. Não há nenhuma igreja, conforme nós dissemos que igrejas hoje, que esteja, como é que eu posso dizer,
As igrejas, conforme está-se a fazer igreja hoje, não é o mesmo que estava-se a fazer na Bíblia Sagrada. A única história que esses pregadores vão dizer, não, a igreja da Reforma, Martinho Lutero, não tem nada a ver. A igreja está na Bíblia Sagrada. É ali onde nós devemos ir. Amados irmãos, Deus abençoe. Irmã Iracema Martins, amém, Deus abençoe. Eu, conforme digo, faço lives, não conto com audiência, porque eu depois posto. Para mim isso não importa. 1, 2 almas, Deus é que sabe. Eu acho que é assim que o evangelho funciona. Jesus não estava atrás de multidões. Amém? E nem os santos apóstolos. Aleluia. Deus abençoe então. E deixa de seguir oratórias, deixa de seguir hermenêutica. Se você ler também a Sagrada Escritura, vai ver que Paulo, apesar das Escrituras serem, ele tem uma grande revelação. Paulo, ele próprio dizia, ele reconhecia que ele não era, como é que eu digo, ele não era dotado em discursar, em falar. E porque os seus opositores, os opositores de Paulo, chegaram a diziam aliás que, mas esse quando escreve tem uma autoridade muito coisa, mas na sua presença, quer dizer, parecia que Paulo também não tem uma personalidade intimidatória. Mas é isso que hoje aqueles que são do mundo ficam atentos, porque o falso profeta investe na sua personalidade, na sua aparência, na forma como fala, lê bastantes livros para ter aquele domínio de psicologia e tal, sociologia, para dominar, para poder ter aquela cultura geral e poder vos baralhar. O evangelho não é isso, amados irmãos. O evangelho não é isso. Pedro não sabia falar. Amém? E vocês reparem bem, os discípulos que Jesus Cristo... Eu não estou a dizer que nós devemos ser todos chumbos, não é isso, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, os critérios que vocês observam têm que mudar, vocês têm que ser espiritual, a observar os critérios de quem é filho de Deus, de quem está a pregar a verdade. É a Bíblia, é a palavra da verdade. É a palavra da verdade. É a palavra da verdade que nós temos que observar. Está a pregar a verdade? Olha na Bíblia. Acompanha como os cristãos de Bereia. Amém? Olha para a Bíblia Sagrada. Não é esta olhar na oratória, na hermenêutica. Uns até dizem, não, é abençoado. Mas você que está abençoado. O pastor é muito abençoado porque tem um bom carro, boa casa, vive bem. É você, é teu dinheiro, pá. É teu dinheiro. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos. Amém. Bye bye.